E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o personal Fábio Las Boas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a glamorização da obesidade, mas eu quero tratar esse assunto de uma maneira diferente, trazendo aqui lições que nós podemos aprender com esse assunto e como nós devemos lidar com a obesidade. Mas vai ter que ficar no vídeo até o final, porque esse assunto é sério, é polêmico, mas eu garanto que vai ser enriquecedor para vocês, beleza? Mas antes de seguir, já deixa seu like, verifica a sua inscrição e clica no sininho para ativar as notificações. Solta a vinheta. No vídeo de hoje eu quero tratar do assunto da glamorização da obesidade. Pessoal, vamos entender isso de uma vez por todas, que a obesidade é uma doença e não deve ser glamorizada nem romantizada como é feita atualmente por muitas pessoas. Mas vamos olhar por uma outra perspectiva e tentar aprender lições com este assunto, com as pessoas que se manifestam dessa forma. E a primeira lição que nós devemos ter com isso é: todos têm o direito de ser aceitos, e a segunda lição, todos devemos respeitar as pessoas independente da condição física, porque acima de tudo são pessoas, não importa além do condicionamento físico, da condição física, religião, entre outros assuntos, são pessoas e devem ser respeitadas como tal, beleza? Terceira lição: entender nas entrelinhas que muitos obesos lutam para ser respeitados. Portanto, já pegando um gancho, devemos, mais uma vez, respeitar essas pessoas independentes de qualquer coisa e tentar ouvir e ter mais empatia com essas pessoas. Eu já vou dizer a seguir por que eu estou falando essas coisas, portanto, fica no vídeo até o final, beleza? Vamos para a quarta lição. No entanto, como profissional não apenas da educação física, mas também como profissional da saúde, já que, se você não sabe, a educação física também faz parte do quadro de profissionais de educação física, né? Eu ressalto que a obesidade é uma doença causada pelo excesso de gordura corporal que pode trazer prejuízos à saúde. Não sou eu que estou dizendo isso, é a OMS, Organização Mundial da Saúde, classifica a obesidade como uma doença, e uma doença crônica. E quais são esses prejuízos que a obesidade traz para a pessoa com essa doença? Hipertensão arterial, diabetes, risco de infarto, AVE, ou se você é das antigas, AVC, acidente vascular cerebral, mas que hoje usa-se o termo acidente vascular encefálico, tudo bem? Independente disso, só para você entender quais são os objetivos, e são muitos outros, né? Só para citar alguns, pessoal. Portanto, a obesidade, mais uma vez eu digo, deve ser tratada como uma doença e não como um padrão de beleza, e não deve ser glamorizado, não deve ser romantizado, tudo bem? Não pode ser tratado como um novo padrão de beleza, porque muitas vezes esse padrão de beleza pode trazer esses prejuízos aqui. Tem mais uma lição que nós devemos aprender com isso. Nós devemos ter empatia por essas pessoas. E por que eu falo isso? Porque muitos obesos, aliás, muitos não, todos os obesos um dia já tentaram mudar essa condição, mas devido à falta de empatia de profissionais da saúde, profissionais da nutrição, profissionais da educação física, já que um dia foram no consultório e tiveram que ouvir de um nutricionista, uma nutricionista, para parar de ser sem vergonha, fechar a boca e comer direito, que estava lá fazendo a prescrição da dieta, mas ela não faz. Falta de empatia, porque não entendeu que ali estava uma pessoa doente, que muitas vezes não consegue controlar uma compulsão alimentar. Ou falta de empatia também de um professor de academia, de um personal trainer, que ficou chamando a pessoa de vagabunda, pessoa de sem vergonha, que
ficava faltando mais do que ia, prometia que ia mudar aquilo, mas faltava no treino e achava que aquilo tudo era desculpa, aquelas justificativas de ter faltado eram desculpas, fica aqueles jargões prontos, né? Deixa de desculpa e por aí vai. Falta de empatia de alguns profissionais e isso fez muitos desistirem da luta e buscarem felicidade em outros meios, que muitas vezes acaba sendo a comida, já que o alimento fornece serotonina, que produz uma certa sensação de bem-estar, digamos assim. Então esse acabou sendo o meio de felicidade de alguma dessas pessoas. Então, como lidar com a obesidade? Você, meu amigo obeso, você que está assistindo isso, que é obeso e busca uma melhor condição da saúde, você já está dando um grande passo, aceitando que você precisa de ajuda. E eu digo mais, obesidade é doença, tudo bem? Já falamos anteriormente, uma doença crônica que pode levar sérias complicações à saúde, como já relatamos anteriormente, e que não deve ser, em hipótese alguma, tratado de maneira glamourizada, não deve ser romantizada e muito menos tratado como um padrão de beleza, porque esse padrão de beleza pode trazer seríssimas consequências, como aquela foto horrorosa que eu não desejo para ninguém. Ninguém de verdade. Então, devemos tratar a obesidade como uma doença em que você, obeso, está doente. Você está doente, você não está condenado a ser assim o resto da sua vida, você não está condenado a morrer dessa forma, porque você pode mudar isso. Nós, profissionais da saúde, estamos dispostos a te ajudar da melhor maneira possível, mas você vai ter que assumir sua responsabilidade também, mudar atitudes e entender que a obesidade também é uma doença multifatorial. E por que eu falo que é uma doença multifatorial? Porque muitas vezes é uma consequência de outras doenças que levam à obesidade, como a depressão, por exemplo. E uma pessoa que tem depressão, muitas vezes, tem compulsão alimentar. Então não consegue controlar o desejo de comer, porque aquela comida, principalmente os doces, trazem aquela endorfina, aquela serotonina, que trazem aquela sensação de alegria, de bem-estar, e acaba sendo o refúgio de muitas dessas pessoas, agravando ainda mais o problema de obesidade, aumentando ainda mais o percentual de gordura, o risco de AVC ou AVE, infarto, entre outros problemas, como já falamos anteriormente, e que também pode ser um problema de hipotireoidismo, né? O famoso hipotireoidismo, aliás, é um ótimo assunto para a gente tratar aqui no canal, né? Fazer um gancho legal aí. Mas enfim, portanto, numa situação dessa você precisa de um médico psiquiatra para detectar o seu problema de ansiedade e, se necessário, fazer um procedimento medicamentoso para controlar os níveis de endorfina, serotonina, que controlam as suas emoções, para que não te gere uma compulsão alimentar, por exemplo. Então, um psiquiatra também se faz necessário, um médico psiquiatra se faz necessário, assim como um endocrinologista, para detectar se o seu problema, a sua dificuldade de emagrecer, de reduzir seu percentual de gordura, perder peso, pode estar relacionado ao desregulamento da sua glândula tireoide, que todo mundo sabe que regula todo o metabolismo. Então, um médico, psiquiatra e endocrinologista se faz necessário para, quem sabe, se for assim, o uso de medicamento é necessário. Sei que isso é gastos, ninguém quer, mas para você ver o problema sério que a obesidade traz, porque representa gastos na vida da pessoa. Estou falando de financeiro mesmo, gastos com remédio e por aí vai. E muitas vezes é gasto com antidepressivo, se a pessoa apresentar sintomas de depressão, remédio para controlar a tireoide, controlar o T3, T4, controlar a pressão, são gastos na vida dessa pessoa. Portanto, vamos mudar isso. É necessário também um trabalho de um profissional de educação física, claro,
entre os quais eu me incluo. Estou aqui para prescrever um treinamento, se necessário. Já aponta a sua câmera para o QR Code. O meu trabalho de assessoria esportiva está disponível para te ajudar, tudo bem? Mas sem ficar querendo fazer propaganda fora da hora. Muitas vezes um nutrólogo, nutricionista para prescrever um programa de treinamento, e todos esses profissionais precisam estar cientes que essa pessoa tem essas doenças, caso apresente sintomas de depressão, de hipotireoidismo, porque torna o trabalho um pouco mais complicado no sentido que tudo vai ter que ter uma nova forma de calcular o programa de treinamento, o programa de alimentação, os remédios necessários para utilizar, no caso necessite. Então é um trabalho multidisciplinar aqui. Vários profissionais disponíveis para te ajudar a ter uma condição melhor, para que você tenha equilíbrio na sua vida. E caso aconteça de durante o treinamento tenha alguma dor articular, um ortopedista também se faz necessário, né, para detectar ali uma artrose, por exemplo, ou um problema de menisco por causa de sobrepeso, coisa que é muito comum em pessoas obesas durante o treinamento, apresentarem dores no joelho. Então um ortopedista se faz necessário, e aí muitas vezes o ortopedista escreve uma carta ao caro prezado profissional de educação física, aconselho exercícios assim, assim, assado, tal. É um trabalho multidisciplinar, tudo isso para te ajudar. Olha só como é a área da saúde. Vários profissionais, cada um na sua função, trabalhando para o seu melhor. Isso é lindo. E eu entendo que você ficou decepcionado com a atitude de um nutricionista, uma nutricionista que uma vez te chamou de vagabundo, te chamou de sem vergonha, mandou você fechar a boca e comer direito, que ele ficava calculando a dieta e você ficava dando relaxo. Eu entendo a sua raiva, eu entendo a sua decepção, é horrível falar isso, mas muitas vezes falta empatia desse mal profissional de entender que muitas vezes você tem um problema de depressão e isso te leva à compulsão alimentar. É difícil, mas isso não significa que todos são assim. Existem ótimos profissionais que entendem isso, que muitas vezes vão te encaminhar para um psiquiatra, um psicólogo, para tratar esse problema de depressão, caso tenha, ou um endocrinologista para ver se o problema dessa dificuldade de perder peso, de reduzir o percentual de gordura é por causa da tireoide desregulada. É um trabalho multidisciplinar, é lindo isso. Nossa, é fantástico, não é mesmo? É até emocionante falar. Então, confie na área da saúde. Se não gostou de um determinado profissional, procura outro. Dá uma olhada lá, se você tem convênio, procura. Vai estudando, vê uma segunda opinião. Com certeza um dia você vai achar alguém disposto a te ajudar, alguém muito experiente no assunto, que te encaminhe para outros profissionais também qualificados para poder te ajudar. Portanto, não desista da sua luta. Não se entrega, não se condene, não fala que você é doente, você está doente, você pode mudar isso, só que você, a primeira coisa que você tem que aceitar é você precisa de ajuda. Isso não é nenhuma fraqueza, é uma força. Você está sendo forte quando você aceita que você precisa de ajuda e você vai em busca dessa ajuda. Você está sendo muito forte, você não está sendo fraco. Para de achar que você só é forte quando você consegue as coisas sozinho com méritos próprios. Não, muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de outras mãos. Existem boas mãos, o mundo não está perdido. Acredite. Tudo bem, pessoal? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu sou o personal Fábio Vilas Boas, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me siga nas demais redes sociais, onde eu divulgo o meu trabalho de treinamento, o Instagram e o TikTok, @personal Fábio Vilas Boas, seu Facebook, personal Fábio Vilas Boas. Atenção que eu consegui mudar, tá, pessoal? Mas provavelmente você ainda vai encontrar professor Fábio Vilas Boas, ser professor Fábio Vilas Boas ou personal Fábio Vilas Boas, de alguma dessas formas você vai encontrar. O meu
Minha fanpage no Facebook também está disponível, tudo bem, pessoal? Esses vídeos também são compartilhados por lá. E se você quiser um programa de treinamento que leve em consideração seus objetivos, seja hipertrofia, emagrecimento, principalmente você que é obeso, né, já que já tocamos nesse assunto, eu estou disponível para te ajudar com o meu trabalho de assessoria. Basta você apontar sua câmera para o QR Code ou mandar mensagem para o WhatsApp que está aqui embaixo na tela. Tudo bem, pessoal? E aí eu faço uma conversa, pego toda uma anamnese, faço uma série de perguntas para analisar qual é a estratégia certa para te ajudar a ser uma pessoa mais saudável, uma melhor versão de si mesmo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.